tarde a todos, muito bem-vindos à Biblioteca Municipal de Lousada e a mais uma sessão que nos traz cá hoje, que tem que ver com a apresentação da revista Lucanos, que já vai na sua quinta edição, portanto 2021, já estamos em 2022 é certo, mas o Covid trocou-nos aqui as voltas, de forma a que decidimos adiar a apresentação para um momento presencial, que tem outro encanto, como devem todos calcular, apesar de estarmos a fazer a transmissão também para as redes sociais. E este momento que nos traz cá uma vez por ano para celebrar, neste caso, literatura ligada à ciência, ao conhecimento ambiental, é sempre especial para mim porque há 5 anos atrás, quando iniciamos este projeto, foi com com alguns receios, algumas dúvidas, porque os projetos editoriais são sempre difíceis, mas estas duas pessoas que me acompanham aqui na mesa, que eu já vou apresentar, primeiro acreditaram no projeto e decidiram associar-se a ele. E depois não largaram mais, nomeadamente a pessoa que está aqui à minha esquerda, que é o João Carvalho, o Dr. João Carvalho, que tem sido, digamos, o coração, a alma e os pulmões aqui do projeto. E, portanto, por via disso, destas duas pessoas que me acompanham, o professor Carlos Fonseca, à minha direita, que representa aqui a Universidade de Aveiro, e o João Carvalho, que representa aqui também a Universidade de Aveiro, mas também aqui a terra de Lousada, porque ele é natural de Lousada, associando-se a este projeto, deram aqui a alma necessária para nós podermos arrancar com isto, como na altura queríamos. Envolvidos 5 anos e olhando para trás, foi um processo longo, é certo, já passaram estes anos todos, mas o que é curioso verificar é que a cada ano a revista se renova, não só em termos de artigos, mas também de colaborações, mas também de ganho em termos gráficos. E por isto há também uma razão de ser, que é o facto de termos aqui também a colaboração de um conjunto de pessoas muito acreditadas em matéria também de produção artística associada à revista, nomeadamente design e a paginação, e a Fedra Santos, que é a nossa designer residente neste caso, também merece obviamente o meu louvor e o meu agradecimento por isso, tem sido de facto aqui também uma fonte de inspiração. Também é importante referir que há todo um conjunto de autores que não estão cá hoje, mas que colaboraram obviamente graciosamente com a revista, o João depois irá falar sobre isso mais adiante, e que todos os anos, com muito esforço, porque não é fácil de publicar, pôr cá fora muitos textos, com muitos anos e com alguma pressão também no bom sentido, acabam por conseguir fazer chegar as coisas a tempo e horas e vamos tendo cá a revista. Este número tem também a particularidade de, sendo 2021 ainda um ano difícil do ponto de vista de todas as restrições que nós fomos tendo ao longo deste tempo, também marcar um voltar de página, se quiserem. Apesar de ter sido difícil e apesar de estarmos confinados e enfim, com muitas limitações, não deixamos de trabalhar. E se houve área em que se trabalhou, e bastante, foi esta, apesar de todas as limitações. E, portanto, também é a prova de que, mesmo com todas as dificuldades, conseguimos sempre criar algo novo e fazer algo diferente acontecer. Eu sei que quem está em casa está a pensar, eu gostava de estar lá também, porque no final vão oferecer uma revista a toda a gente que está cá presente hoje e não pode cá estar, mas também podem recebê-la, já agora, só para ficar anotado. Toda a gente que nos está a ver através das redes sociais só tem que enviar um e-mail para o e-mail que aparece indicado na página e depois irá receber pelo correio a revista também, portanto também tem direito a isso, fica já registado. E antes de passar a palavra ao Carlos Fonseca, que está aqui à minha direita e cuja presença é sempre um gosto ter e que eu agradeço mais uma vez, eu queria só dizer-vos uma última coisa que tem a ver com o seguinte. A revista Lucanos, quando nasceu não para publicar artigos de Lousada, mas para publicar artigos do país ligados às questões ambientais, sobretudo às questões do ponto de vista da divulgação de ciência também. E o que tem vindo a acontecer é que, à medida que o tempo vai passando, vamos tendo mais colaborações. E este ano, até com alguma particularidade, colaborações fora do país. O que também tem, de facto, marcado aqui alguma diferença face àquilo que tem sido o hábito e revela também a vitalidade da própria revista e o caráter já muito para além daquilo que é Lousada ou a região ou até o país. E dito isto, e agradecendo todas as colaborações, todas as presenças ao longo deste ano e do ano passado, quem de alguma forma contribuiu para que a revista acontecesse, e para quem ainda não viu a revista, a cor é esta, como podem ver, uma cor muito apelativa. O conteúdo é melhor que a capa, garanto-vos, portanto vale a pena depois folhear. E dizia eu que antes de passar a palavra ao Carlos Fonseca, queria só fazer estes agradecimentos e dizer
De facto, a revista está disponível, depois também online, portanto poderão sempre consultá-la. É um instrumento de trabalho, de divulgação, de conhecimento, de partilha, e todos aqueles que de alguma forma quiserem contribuir com o seu trabalho e com a sua investigação são sempre bem-vindos, portanto estejam à vontade para se juntarem a nós na publicação, portanto submetam os artigos e a seu tempo terão uma resposta, com certeza. Esse é o trabalho aqui do João, que depois tem essa tarefa difícil de fazer a triagem. E dito isto, vou passar então a palavra ao Carlos, que me acompanha aqui na mesa, para as habituais também palavras. Muito obrigado. Muito obrigado, Manuel. Uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar o João, aqui o grande mentor e trabalhador deste projeto. O Manuel, que sempre nos recebeu muito bem nesta casa, neste concelho. Sinto-me completamente em casa, apesar da distância do meu concelho de origem. E cumprimentar todos, a audiência, os que estão também a assistir online, e aqui com uma palavra muito especial para o pai do João, que é uma pessoa que eu também gosto muito, um lousadense, e que me faz também vir de vez em quando a esta bonita terra, onde também se come bem e bebe-se bem, portanto... dizer-vos que realmente 5 anos já começa a ser um tempinho, e eu recordo muito bem da primeira vez que tinha Lousada, em que foi lançado um desafio ao Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro para a definição, eu diria, das primeiras linhas daquilo que deveria ser um plano de ação nesta área do ambiente. E de facto, este caminho acaba por hoje estar aqui muito plasmado no primeiro artigo desta revista, e quando li, lembrei todos esses momentos em que foi aquela primeira reunião no gabinete do vereador Manuel Nunes, e depois a primeira grande saída de campo multidisciplinar que foi feita aqui com a equipa durante vários dias, de algum levantamento. E como tudo isto evoluiu até aqui, né? Tem mais de 5 anos, portanto a Lucanos é um dos filhos desse projeto, além de tantas outras coisas que todos saberão até bem melhor que eu, e é de facto com muito orgulho que eu vejo que aquela semente que foi lançada naquele momento deu tantas coisas boas, tantas árvores, tantas plantas, tantas alegrias, com certeza que também muitas dificuldades, mas é com essas precisamente que nós sabemos viver e depois ter mais prazer naquilo que fazemos. E neste contexto, a Lucanos acaba por ser um daqueles filhos que se materializa em algo que ficará para sempre, para a posteridade, não é? Para além das árvores, para além de tudo o resto. Realmente, numa era cada vez mais digital, neste caso o município de Lousada, ter a ousadia de continuar este processo de trazer em papel uma obra destas, eu acho que é de facto bastante meritório. Eu, hoje em dia, as minhas funções, para além de ser professor convidado na Universidade de Aveiro, faço parte de um laboratório colaborativo, estou neste momento a dirigir um laboratório colaborativo da floresta e do fogo. Portanto, estes temas da floresta são para mim cada vez mais próximos, sinto-me cada vez mais mergulhado nestes mesmos temas, e o papel faz parte da floresta e, portanto, não há que ter receios em assumi-lo, e de facto eu ainda sou daqueles que gosta de ler em papel. Portanto, posso ser um bocadinho antiquado, mas é a minha maneira e acho que já não vai mudar até continuar por cá. Relativamente à revista, a esta revista em especial, o Manuel já fez esta referência, que de facto os artigos são cada vez mais diversos, diversos em termos de autorias, de instituições. Começa a haver também a internacionalização de artigos, que é aqui um passo importante, e depois mesmo a própria tipologia de artigos, que deixam, vão cada vez mais ao encontro, por exemplo, de artigos que têm, além de serem atuais, artigos que são aplicados, que têm aqui uma aderência àquilo que são, por exemplo, os temas atuais, os problemas atuais em termos de ambiente. Por exemplo, temos aqui um artigo da Vespa Asiática, não é? Que é uma das grandes ameaças que temos hoje em dia, para além de outros artigos que são de facto muito atuais e que
para as pessoas que leem, para além de saberem um pouco mais sobre as borboletas, sobre outros aspectos, eu diria, de caracterização dos territórios, podem aqui ter informação que pode ser muito útil em termos de aplicação. E isso também fará e faz da revista uma ferramenta muito relevante. Do que sei, o próximo número vai ser ainda mais internacional, o que de facto demonstra que há aqui passos muito sustentados relativamente ao futuro da revista. E não podia deixar de dizer que, de facto, tudo isto se deve aos três que aqui estão. Destes três destaco de longe o João Carvalho, portanto, não querendo aqui diminuir o trabalho do vereador Manuel Nunes, mas de facto o João, como o Manuel Nunes referiu, é aqui a alma e tudo mais relativamente a esta revista, mas também dar aqui uma nota para todos aqueles que contribuem para esta revista. A FEDRA e outros que fazem parte desta extraordinária equipa aqui da área do ambiente da Câmara de Lousada, fazem muita diferença. E para mim, hoje, com estas funções, e que viajo bastante por todo o país, contacto com muitas entidades públicas e privadas, é de facto deixa-me muito feliz e muito orgulhoso, como já disse, ouvir o Conselho de Lousada como exemplo no que diz respeito à sua estratégia ambiental e saber, ou ter esta noção de que dei um pequeno contributo para que isso pudesse acontecer. Portanto, tenho que reconhecer que, de facto, as entidades, os territórios são feitos de pessoas e, de facto, Lousada tem pessoas extraordinárias que agarraram esta ideia, que conseguiram regar a terra para que estas sementes que foram lançadas há mais de 7, 8 anos atrás viessem a dar frutos e, de facto, fico muito feliz em fazer parte de toda esta estratégia e de todos estes resultados que têm vindo a público. E pronto, vou passar a palavra ao João, que é aqui a grande estrela e que espero que continue a ser por muitos e longos anos. Muito obrigado. Eu ia só acrescentar uma coisa. Há pouco eu referi uma série de pessoas, faltou uma, que também é muito importante, que foi a Ângela Barroqueiro, que fez a revisão dos textos. E não é de sumenos importância, porque para que isto não tenha gralhas e vírgulas deslocadas, alguém tem que fazer esse trabalho de sapa, que é um trabalho, enfim, de revisão. E, portanto, aqui fica também o reconhecimento à Ângela pelo trabalho que tem feito, e ela tem sido a revisora desde o primeiro número, portanto, é justo que também seja referida aqui. Portanto, ela não está cá hoje, mas fica o agradecimento. E agora sim, o João, sendo a alma, vai despejar aqui a alma toda em cima da mesa e vai dissecar, tenho a certeza, todos os artigos um a um, porque é isso que ele faz com muito entusiasmo. Ele hoje não se vai poder levantar, porque ele costuma levantar-se, por razões óbvias, porque estamos a filmar e, portanto, senão vai ficar fora da imagem, mas vai fazê-lo com contenção, sentado. Sim, isso é desde já uma limitação muito grande. Eu, aliás, vou afastar ligeiramente o copo, porque quando começa a gesticular é bastante provável que algo possa sair disparado. Mas, Manuel, professor, muito obrigado pelas vossas eloquentes e simpáticas palavras. Obrigado a todos os presentes. Eu até largo aqui o corpo editorial e a ajuda editorial à Milene, que também tem um papel muito importante nesta revista, a toda a equipa de Lousada Ambiente, a todos os presentes, ao meu pai, à minha irmã que estão aqui também, à minha filha não quis vir, está no escritório do meu pai, não sei, ainda não ainda não tem o interesse tão apurado, mas terá certamente no futuro. Relativamente à revista, lá está, falar sentado é uma limitação, mas eu vou tentar também contorná-la e irei contornar sem problema nenhum. Nós normalmente, portanto, ao 5º volume eu tenho receio, portanto vejo aqui muitas caras que já acompanharam a apresentação de volumes passados, tenho receio de ser um bocado repetitivo naquilo que digo, mas enfim, peço-vos desculpa, vou tentar aqui aligeirar um bocadinho as coisas. Não sei se tenho... Vamos ver que tempo é que tenho e como é que vou processar. Vais controlando? Ok. Depois de entusiasmo e realmente começo a falar com alguma estendo-me um bocadinho. Portanto, os volumes e as revistas têm sido apresentadas no âmbito das Jornadas do Ambiente ou no âmbito de outros encontros que se vão desenrolando. Houve também períodos
e alturas em que a revista foi sendo apresentada em datas icónicas para o ambiente, para a sociedade, para a conservação, para a biodiversidade. Aliás, nós inicialmente pensámos no dia 3 de março, que é o Dia Internacional da Vida Selvagem, mas por vários motivos, nomeadamente pelo facto de eu não estar cá, não foi possível e, portanto, decidimos o 25 de fevereiro. E eu pensei, 25 de fevereiro, ora bem, não me traz à memória nenhuma data, nenhum dia particularmente importante para a biodiversidade, portanto, nenhuma data que assinalasse algo marcante. No entanto, fui pesquisar e vi realmente, olha, nem de propósito, foi informalmente abolido o Pacto de Varsóvia numa reunião que ocorreu na Hungria há umas décadas atrás. E vi outra coisa interessante, num alerta que recebi aqui numa notícia, o George Harrison, dos Beatles, nasceu a 25 de fevereiro. E eu pensei, bem, mas o que é que isto terá a ver com ambiente e sociedade? E lembrei-me, pode não ter muito a ver, mas vamos tentar fazer aqui uma ligação, porque eu gosto de dar significado às coisas. E pensei, ora bem, os Beatles criaram uma música, lançaram uma música em 1960 e pouco, Lucy in the Sky of Diamonds, uma música clássica. E lembrei-me que em 1974 havia um grupo de antropólogos que, no deserto da Afar, ali na localidade de Adar, na Etiópia, enquanto ouviam essa música, fizeram uma descoberta, talvez as descobertas mais importantes no que à sociedade diz respeito, no que à evolução do homem enquanto espécie, no que à evolução do homem enquanto sociedade. Falo da Lucy, não é? Portanto, foi a música Lucy in the Sky of Diamonds, no qual George Harrison, nascido a 25 de fevereiro, participou. E era o Beatle quieto, chamavam-lhe o Beatle quieto por ser muito mais reservado, participou na formulação, na escrita e na produção dessa música. Os dois paleoantropólogos que estavam a fazer as escavações encontraram o tal esqueleto da Australopithecus afarensis com 3,2 milhões de anos, ao qual deram o nome Lucy. Espetacular. Portanto, está aqui feita a ligação do 25 de fevereiro ao ambiente e à sociedade. Está bem? Portanto, acho que foi o possível. E, aliás, na altura do lançamento da música, foi muito interessante, Lucy in the Sky of Diamonds, LSD. Sei perfeitamente, houve umas controvérsias, aquelas teorias da conspiração que eram, de certa forma, uma promoção aos psicotrópicos, às substâncias psicotrópicas, nomeadamente ao LSD. Nomeadamente, também se quisermos ir um bocadinho mais além, porque não também, de certa forma, uma homenagem do próprio John Lennon e dos Beatles à lousada, não é? LSD, podíamos ir também um bocadinho mais além. Mas pronto, se calhar já era rebuscado. Atualmente, se calhar já se compreenderia. Na altura, se calhar também se compreenderia. Muito bem, mas pronto, foi só para fazer a ligação, porque eu gosto de tentar dar significado às datas que escolhemos, ok? Relativamente eu vou divagar um bocadinho, mas eu não andei metido em substâncias psicotrópicas antes de vir para a apresentação, está bem? Mas realmente, todos gostamos de clássicos, todos gostamos de ler, não é? Acho que todos gostam de ler. Se calhar não lemos aquilo que gostaríamos. Uns dirão que não têm tempo, os mais sinceros dirão que não têm tempo e às vezes têm preguiça, ok? Eu incluo-me nessa gama. Mas vou lendo, e no outro dia estava numa das prateleiras que o meu pai tem lá por casa a folhear uns clássicos. E quando uma pessoa folheia, mesmo não sabendo que é um clássico, ou tendo algum desconhecimento que é a literatura, basta 3 ou 4 folhas, 3 ou 4 páginas para percebermos, ok, este livro tem tudo para ser um clássico, não é? Mas há clássicos e clássicos. E há aliás, e aqui repesco o que disse na apresentação do primeiro volume, que foi um clássico que eu comecei a folhear, e bastou-me a primeira frase. Eu li a primeira frase e pensei, bem, isto realmente é... que é o Anna Karenina do Lev Tolstói. E a primeira frase diz o seguinte, o professor Diogo está ali, conhece, e eu citei-a na primeira vez que apresentei o volume. Todas as famílias felizes são iguais. Cada família infeliz é diferente, cada uma à sua maneira. Ok? Cada família... O que é que isto indica? Que para uma família ser feliz tem que cumprir uma série de pressupostos que levam à felicidade. Falhar num desses pressupostos é meio caminho andado para a infelicidade. Eu pensei, bem, isto realmente tem potencial para ser aplicado num conjunto mais variado possível de disciplinas, áreas científicas, etc. Bem, e para meu espanto, mais tarde li um livro que recomendo vivamente, Jared Diamond, Armas, Germes e Aço. Aliás, já falei com o professor Hugo Novaes, que está ali presente sobre este livro, Guns, Germs and Steel, que basicamente é uma história da evolução humana enquanto sociedade ao longo dos últimos 13 mil anos de história. O livro lançado em 1997, Prémio Pulitzer, vale a pena.
E reparei que um dos capítulos era o princípio Anna Karenina aplicado aos animais domesticáveis. E nós sabemos que a domesticação teve um papel essencial na nossa evolução enquanto sociedade. O fogo, a domesticação, a linguagem, ok? Portanto, teve um papel importante. Ele aplicou esse princípio ao princípio Anna Karenina aos animais domesticáveis. Dizia ele, todos os animais domesticáveis são iguais. Cada animal que não é domesticável é diferente à sua maneira. Ou seja, para um animal ser domesticável, tem que cumprir uma série de pressupostos que levam à domesticação. Nomeadamente, ser pouco exigente. Ele tem que comer aquilo que uma pessoa lhe dá. Não pode estar com esquisitices. Nomeadamente a maturidade. É ou não é? Não podemos estar, nós podemos, mas os nossos antepassados, 15, 20 anos para o animal, enfim, produzir comida. O animal produzir roupa, tração animal. Portanto, não, tinha que ser um animal que amadurecesse rapidamente, que atingisse a maturidade rapidamente para poder ser domesticável. Também tinha que ter um bom feitio, não é? Por isso é que em África não há muitos animais domesticáveis. Imaginem o que é domesticar um búfalo africano. Não dá, ok? Portanto, tem que ter um temperamento dócil. Também tem que ser reproduzível, tem que conseguir reproduzir em cativeiro, ok? Outra questão também importante é que, além do temperamento dócil, essa questão da reprodução em cativeiro, e a hierarquia social é muito importante, ok? Nós, neste caso, para bem e para mal, somos os alfa, ok? Somos os que... E digo isto porquê? Vocês, onde é que o João quer chegar? Quer chegar porque o princípio Anna Karenina, aplicado a uma série de áreas, também pode-se aplicar aos projetos editoriais. E aí entramos todos que estão aqui dentro. Porque todos os projetos editoriais de sucesso são iguais. Cada projeto editorial que não é um sucesso é diferente à sua maneira. Porquê? Porque depende de uma série de princípios que o levam ao sucesso, nomeadamente o suporte e o patrocínio e o apoio de uma entidade, a Câmara Municipal de Lousada. Se não houvesse a Câmara Municipal de Lousada, certamente não haveria, o orçamento, o dinheiro para termos aqui este volume que tanto nos orgulha. Depois era preciso um corpo editorial comprometido. E aqui estamos aqui os três. Se não fôssemos comprometidos o suficiente, naturalmente não teríamos aqui o volume, no qual inclui a Milene, no qual inclui a Fedra, no qual inclui a Ângela Barroqueiro. Temos necessariamente que ter autores da excelência para que publiquem artigos interessantes, artigos, temas que interessem ao público, temas atuais, temas relevantes. Não é? Temos que ter um corpo de revisores que assegurem a autenticidade, a qualidade dos artigos publicados. Ok? E temos que ter, sobretudo, o quinto pilar e mais importante, o público. Ok? Um público constantemente interessado, porque senão, que sentido é que faria ter esta revista para estar na prateleira? Não faria sentido nenhum. Agora percebem o porquê do princípio Anna Karenina, de uma obra publicada em 1876, ser tão importante nestes contextos e para explicar algo como uma revista. Falhar num desses pilares é meio caminho andado para esta revista não ter qualquer significado. Portanto, agradeço-vos a todos o facto de estarem aqui e manifestarem o vosso constante apoio e interesse pelos conteúdos aqui publicados. Está bem? Portanto, eu sei que vou a Braga, Bragança, para chegar a Lisboa, mas pronto, dei umas voltinhas, mas para que percebam o enquadramento. E além disso, é aproveitar que a Lucanos tem um dia para a sua apresentação, para também dissertar mais um bocadinho e não ser tão rápido na sua apresentação. Mas ok, vou passar realmente aos conteúdos, deixarei portanto, o restante para não irei dissertar, nem irei divagar mais. Vamos passar aos conteúdos, portanto, 9 artigos. Aliás, a média dos artigos publicados, o número médio andará nos 9, 10. E esta é muito interessante porque apenas temos um artigo de Lousada. Portanto, como disse o professor e o Manuel, o âmbito temático, o âmbito institucional, o âmbito geográfico e espacial, há muito que extravasa os limites concelhios, aliás, desde o primeiro volume, mas cada vez mais está uma evidência e uma constante, ok? No entanto, o primeiro artigo, naturalmente, tinha que ser para Lousada, no qual é apresentada a estratégia ambiental, num concelho altamente antropizado, cuja paisagem é moldada pelo homem há séculos, não é? E, portanto, se fazer conservação é difícil, fazer conservação em Lousada é difícil, mas um desafio, mas muito, muito necessário, ok? E é aqui que estão os desafios, é por isso que vocês os abraçam e são tão bem-sucedidos, ok? E aqui o interessante é que neste artigo é apresentada a estratégia, são apresentados os desafios, são apresentados os resultados e os pilares que consubstanciaram toda essa estratégia. E esses pilares, sendo pilares rígidos, são flexíveis o suficiente para incorporar a componente social, tão importante
na conservação. E agora, parafraseando, e aqui também numa conversa que uma vez tive com o professor Diogo, havia um médico, Abel Salazar, que dizia: quem só sabe de medicina, nem de medicina sabe. Quem só sabe de conservação, nem de conservação sabe. Quem só sabe de ambiente, nem de ambiente sabe. Quem só sabe de biodiversidade. Portanto, as perspectivas integradoras, holísticas, que têm sido implementadas pelo Conselho, não digo que é perfeita, não digo que podemos dizer que ok, mas é o que tem dado resultados muito interessantes e acho que todos nos podemos orgulhar. Portanto, este volume, este artigo em particular, apresenta essa estratégia, apresenta esses resultados para o vosso conhecimento, para o vosso escrutínio e, claro, estamos totalmente disponíveis para os discutir, para receber as vossas sugestões e as vossas críticas. Porque é assim que é feita a conservação, é assim que é feita a gestão dos recursos naturais. Ok? Portanto, esta componente social é muito, muito interessante. Segundo artigo, muito giro, e aqui o palco é do município de Vila Real, dá a conhecer as borboletas noturnas, um grupo muitas vezes negligenciado, a nível taxonómico, a nível de biodiversidade, a nível ecológico, portanto, a relação com o meio, sabe-se muito pouco das borboletas noturnas. E este artigo, mais uma vez, foca a importância dos cidadãos e da ciência cidadã no conhecimento da biodiversidade. Às vezes pensamos, e temos esta ideia, mas há muito pouco dinheiro para a conservação, para o conhecimento e para a ciência. Se calhar foi esse pouco dinheiro que nos fez também olhar para os cidadãos de outra forma e a necessidade aguça o engenho. E percebemos que realmente este complementar entre especialistas, cidadãos, entre conhecedores, pessoas no terreno, é uma ferramenta poderosíssima para aumentar a quantidade de informação que conseguimos derivar e aumentar o nosso conhecimento sobre um grupo como as borboletas noturnas. Ok? Difícil de mostrar. Portanto, leiam, é muito interessante, é um artigo bastante completo, não apenas com a componente da diversidade, mas ciclos de vida, história da investigação das borboletas noturnas em Portugal, acho que vão gostar. Portanto, o terceiro artigo, continuamos nos invertebrados com a vespa asiática. Ok? A vespa asiática é uma espécie que me é particularmente cara, porque eu, como hobby, às vezes fazia aí um trabalhito ou outro com a vespa asiática, mais uma parte mais estatística, mais de sistemas de informação, de análise espacial, mas sempre me despertou interesse. Pronto, a vespa asiática entrou na Europa em 2004, em Bordeaux, proveniente da Ásia, vespa asiática, vespa velutina nigritorax tórax negro, portanto, se formos aí pelos nomes que é dado por toda a Europa, temos a descrição toda da espécie. Yellow Ledged Hornet, vespa de patas amarelas, vespa asiática dá-nos a proveniência, o nome em latim dá-nos a cor do tórax, portanto conseguimos com os vários nomes perceber e identificar esta vespa. Entrou em 2004 em Bordeaux, proveniente de uma importação de bonsais da Ásia, foi-se expandindo, atualmente ocorre em 8, 9 países na Europa, e em Portugal chegou e foi descrita em 2011, num artigo publicado em 2012, pelo nosso colega José Grosso, e que, enfim, de 2012 para cá tem-se expandido a um ritmo brutal. Ok, as espécies exóticas invasoras têm impactos negativos, claro que têm muitos impactos negativos, mas eu não consigo deixar, de certa forma, de admirar a capacidade de uma espécie chegar, ver e vencer, não é? Portanto, a vespa asiática é isto, fala-se muito de impactos, muitos deles não estão quantificados, ou a maior parte não estão quantificados, porque é difícil de quantificar, mas este artigo da vespa asiática da Universidade de Lisboa, da Maria João Verdasca, que está atualmente a fazer o doutoramento, desvenda-nos um pouquinho esse mundo dos impactos, da percepção dos apicultores, com estratégias para tentar controlar ou, de certa forma, mitigar esses impactos negativos que têm na produção de mel, portanto, na funcionalidade dos ecossistemas, etc. Mas é mesmo assim, são os custos da globalização. Okay? Temos que aprender a viver com ela, ninguém a vai erradicar. Porque se pensarem, há uns milhões de anos atrás, tínhamos uma massa terrestre contínua. E os continentes eram unidos por massas terrestres. Agora temos os continentes desagregados. Mas antes tínhamos a Pangeia, agora temos a ligação feita por vias de comunicação, por voos, por navios. O transporte constante de bens, mercadorias e pessoas leva. E a globalização leva naturalmente a este transporte também e muitas vezes à introdução involuntária, outras vezes voluntária, de espécies fora dos limites de distribuição. Portanto, há aqui um artigo muito, muito giro. A reportagem fotográfica da autoria de Jacinto Policarpo, um fotógrafo, fala-nos e revela-nos o mundo das cegonhas da Costa Vicentina. E realmente Portugal é um país único. A Península Ibérica, eu cada vez, quanto mais conheço, mais gosto e mais sinto vontade de aqui ficar. Temos um território formidável. Os ecossistemas mediterrâneos eu adoro. E o facto do homem estar presente há milénios. É lindíssima esta relação. Pronto, já estou devagar, vamos voltar às cegonhas. As cegonhas realmente são uma população única, esta da Costa Vicentina,
que nidificam em falésias, e, de certa forma, mostra-nos que às vezes os animais são muito mais adaptáveis do que aquilo que nós inicialmente pensamos. Sim? Portanto, acho que são fotografias lindíssimas e pronto, apreciem e acompanhem também o trabalho do Jacinto, que vale bem a pena. Depois, focamos 2 artigos distintos, um publicado por uma equipa da Universidade do Minho, outro da Universidade de Aveiro, focando os fungicidas e o impacto dos fungicidas nos ecossistemas e nos compartimentos terrestres e aquáticos. Okay? E percebemos que, de facto, o uso dos fungicidas ainda está muito longe daquele uso sustentável que se preconiza a nível europeu. Sim? Vamos perceber que impactos são esses, através de evidências científicas de um projeto em curso, e vamos também perceber como é que com a natureza, como é que com determinadas espécies, conseguimos, de certa forma, diminuir, reduzir os impactos destas substâncias nos vários compartimentos, através da fitorremediação, por exemplo, está bem? Portanto, é um palavrão, fitorremediação, leiam, vamos perceber realmente o que é isto, como é que se processa e como é que realmente há aqui uma janela de oportunidade para diminuirmos estes impactos, sejam eles diretos ou indiretos, que realmente são grandes, ok? Depois, muito bem, ok, depois realmente da Europa passamos para o mundo, e aqui é um artigo fantástico da Ilha dos Bijagós, com aves limícolas migratórias, de um colega nosso, José Alves, que estuda estas aves há anos, as rotas de migração, e, portanto, as espécies migradoras são particularmente interessantes do ponto de vista de conservação e gestão. Porquê? Imaginem que é difícil, realmente é difícil, conservar e gerir uma espécie que está limitada no espaço. Já é difícil, já é um desafio. Agora ainda imaginem o que é gerir uma espécie que cruza 30 nações distintas. A coordenação que é necessária, que não existe, ok? Mas que é necessária. Portanto, ele foca estes verdadeiros campeões das migrações, ok? Da Ilha dos Bijagós, passando pelos países nórdicos, Islândia, por aí fora, sim? Foca com várias estatísticas, com a diversidade, com os desafios que acarretam uma gestão e uma conservação consistente e relevante destes organismos, ok? Portanto, de África, portanto, Portugal para o mundo. Temos aqui algumas que fazem estas migrações, Bijagós, Portugal, portanto, muito interessante. Temos mapas, temos estatísticas, temos diversidade, temos problemas, temos desafios, ok? E a gestão transfronteiriça não é só um problema das espécies migradoras. Nós em Portugal, e o professor Carlos Fonseca há muito que defende isto, há muito que se discute este problema. Nós temos em Portugal espécies, populações que são partilhadas entre Portugal e Espanha e que não reconhecem fronteiras. E, portanto, se calhar, valeria a pena equacionar uma gestão transfronteiriça, não é, dessas populações. Se calhar, ok? Portanto, não é uma coisa tão distante de nós. Passa-se em Portugal, ok? Com espécies que conhecemos. Os 2 últimos artigos são espetaculares também. Os 2 últimos artigos são verdadeiros testemunhos da importância das expedições científicas e do trabalho de campo. Quer queiramos, quer não, eu gosto muito da ecologia aplicada. Adoro a ecologia aplicada. Mas a ecologia fundamental ainda é fundamental. A taxonomia é fundamental. O conhecimento de campo, às vezes parece que as universidades se esquecem um bocadinho desse aspecto. Mas o conhecimento de campo, o trabalho de campo, é o suporte para tudo o resto, para o conhecimento, para as medidas serem... O meu pai, por exemplo, conhece o campo melhor do que ninguém, ok? Não? Afinal não. Portanto, o conhecimento de campo é que nos permite realmente perceber o que é que está mal, o que é que poderia estar melhor, equacionar, definir hipóteses científicas, testar, ok? Portanto, estes 2 artigos demonstram isso mesmo, ok? Precisamos de expedições, precisamos de muito trabalho de campo, sob pena realmente de muitas espécies que, entretanto, se extinguem sem chegarem a ser conhecidas, não é? Portanto, acho que é 2 artigos muito giros. E depois é o campo, não é? O fascínio pelo campo, pela natureza, tem que ser necessariamente promovido. Tem que ser necessariamente promovido e vocês fazem melhor do que ninguém. Portanto, e realmente a ecologia, já dizia o Eugene Odum, que é um proeminente ecólogo, que a ecologia há muito tempo que saiu debaixo das saias da biologia. Na verdade, a ecologia já é uma disciplina por conta e risco, que inclui os animais, a sua relação com o ambiente e a sua relação com o homem. Portanto, esta tríade tem necessariamente que estar sempre presente. E ele dizia isto em 1953, quando existiam 3, 4 mil milhões de pessoas no globo. Atualmente é o dobro. Portanto, mais do que nunca essa citação faz sentido. Está bem? Portanto, é isto que vos tinha para apresentar. Espero que adorem este volume como nós
adoramos. Espero que o desfrutem. Espero que tenham sugestões, espero que publiquem, que enviem os vossos contributos e não se esqueçam, vocês são o quinto pilar, mas o mais importante para o sucesso de qualquer projeto editorial, neste caso da Lucanos. Portanto, muito obrigado a todos pela presença, espero que gostem e é tudo. Sim? Obrigado. Bom, eu quando disse que o João ia deixar a alma em cima da mesa, não estava a brincar, como repararam, portanto ficou a alma, ficou tudo o resto. Aliás, ele está disponível, depois desta apresentação, para ser contratado para todo tipo de apresentações que entenderem, porque depois daquelas primeiras relações que ele teceu, basicamente tudo é possível, não é? Portanto, sintam-se à vontade, ele depois deixa o número de telefone para quem entender. E antes de me despedir, eu vou só, para as pessoas que estão em casa, que nos estão a ver, realçar a questão. Se pretenderem receber a revista Lucanos via correio, deixem, por favor, enviem um e-mail para o e-mail que aparece no ecrã e depois irão recebê-lo. E depois, de facto, daquilo que o João acabou de dizer, eu também nem me atrevo sequer a dizer mais nada, portanto, até tenho receio de falhar redondamente em qualquer abordagem. Portanto, vou-me remeter à minha insignificância e vou concluir isto agradecendo a vossa presença, agradecer, obviamente, aqui a ilustre intervenção do João, a muito assertiva e ilustre sempre também a intervenção do Carlos, agradecer a presença de vocês todos, que vão levar uma coisa destas para casa para poderem, como o João pediu, serem o quinto pilar, portanto não se esqueçam de ler com abundância e no próximo ano continuarem a ser parte desta família que é, enfim, adorada e que são vocês que leem e que fazem com que isto faça sentido. Portanto, a todos vocês muito obrigado e até uma próxima oportunidade e uma boa noite. Muito obrigado.